Seja bem-vindo mais uma vez, amigo Javier, que eu tenho te acompanhado de perto e de longe, né? Deus tem te usado para abençoar tantos líderes nesse nosso Brasilzão aqui e também ao redor do mundo. Para quem não sabe, o Javier, ele é naturalmente de Barcelona, é isso, na Espanha, e é um homem de Deus, um líder de líderes que tem abençoado muitos líderes e muitos empresários ao redor do mundo. E nós temos o privilégio, né, dele estar com a gente aqui, falando português, nos abençoando. Né? E se você acha que é fácil falar português, tente falar espanhol, meu irmão. Você vai ver que não é tão fácil assim. Ele está se superando cada dia mais, nos abençoando, nos ajudando, nos treinando. E para nós é uma honra tê-lo mais uma vez aqui. Fique à vontade, meu amigo, o tempo é todo seu. Muito obrigado, meu querido amigo. Obrigado a todos os pastores, bispo. Muito obrigado por mais essa oportunidade de estar aqui. E eu fico muito feliz porque realmente hoje eu recebi o convite do pastor Tiago, meu amigo, grande amigo, pastor Tiago Coelho. Eu também acompanho ele também no Brasil e lá fora, que hoje viajou, né, finalmente, depois de tanto tempo, né? Glória a Deus, eu acompanhei essa grande felicidade também. Glória a Deus. E Deus nos uniu para fazer grandes coisas. Hoje, especificamente essa semana, uma semana que a gente organizou esse encontro aqui, essa minha ministração, sem saber onde ia estar hoje, mas Deus fez coincidir tudo. E essa semana eu estou colocando um projeto em pé que nasceu no coração de Deus para abençoar tanto líderes ministeriais como líderes empresariais. Eu vou contar um pouco de como nasceu esse grande projeto e o que Deus tem nos dado nas mãos e o que Jesus tem nos mostrado através da sua palavra, que funciona mais que qualquer outra coisa. Hoje em dia, especificamente nesses momentos terríveis que nós estamos de pandemia, os líderes empresariais, de um lado, estão sofrendo uma grande crise, mas outro dia falamos com meu grande amigo, pastor Tiago Coelho, líderes ministeriais também estão sofrendo uma grande crise, porque as igrejas estão fechadas, estão trabalhando com pouca capacidade, estamos com poucos recursos, estamos realmente com uma entrada bem comprometida, pessoas estão entrando em crise, perdendo empregos, e tudo isso faz que fique tudo num entorno assim, bem crítico para todos nós como líderes. Eu tenho 10 anos que moro aqui no Brasil. A primeira vez que eu criei uma empresa no Brasil foi há quase 25 anos. Isso me lembra de que não sou tão novo desse jeito, não. E há 10 anos que eu estou morando no Brasil de maneira permanente. O primeiro projeto que eu fiz, a primeira estadia fixa que eu fiz foi na terra do pastor Tiago Coelho, no Rio, por 6 meses há 11 anos. Eu fiz um projeto de consultoria lá para umas empresas espanholas. O Brasil é um país maravilhoso. O Brasil é um país que me acolheu de uma maneira, além de me dar minha esposa e, mais importante ainda, me apresentar ao único Deus verdadeiro, né, e ao Senhor dos Senhores. O Brasil me acolheu muito bem. O Brasil é um país incrivelmente acolhedor, com pessoas maravilhosas, pessoas muito trabalhadoras, pessoas realmente retas, pessoas honestas. E o Brasil é um país que me cativou. Mas, desde um ponto de vista de liderança, que minha área, eu sou treinador de líderes, tanto em entornos ministeriais como em entornos empresariais. Brasil, os líderes do Brasil enfrentam 3 grandes problemas, que para mim é uma coisa que me deixou bem chocado quando eu comecei a estudar quais eram os desafios, os principais desafios e principais problemas que enfrentavam líderes tanto ministeriais como empresariais. O primeiro deles é que, segundo a Organização Mundial da Saúde, nos rankings do ano passado, no ranking de 2019, Brasil é o primeiro país do mundo em índices de ansiedade. Brasil é o segundo país do mundo em índices de estresse, principalmente entre as lideranças. E o Brasil é o 5º lugar do mundo em índice de depressão. O Brasil é um país maravilhoso, mas o entorno no que acontece tudo no Brasil é um entorno de alta pressão, um entorno de grande pressão. Os boletos são um invento do capeta, tenho certeza disso. Na Espanha não temos boletos, eu cheguei aqui, eu soube que realmente os boletos são um invento do diabo, porque realmente é incrível a pressão que colocam. Mas tudo que temos em volta, esse grande desafio, traz essas estatísticas que para mim são incríveis. Segundo lugar,
os que conseguem realmente, empreendedores profissionais e líderes ministeriais que conseguem começar, muito dificilmente eles conseguem manter resultados altos. Tem picos de resultados que vão acontecendo, vão subindo, vão descendo. É muito difícil estabelecer uns resultados e manter uns resultados constantes, porque muitos deles, depois eu vou falar mais sobre isso, uma coisa que Jesus nos mostrou desde a sua liderança, falta foco. E em terceiro lugar, o mais difícil também no Brasil de acontecer, tanto em entornos ministeriais como em entornos empresariais, muitos poucos líderes conseguem ter crescimentos sostenidos, crescimentos, né, exponenciais, muitos poucos. Dentro dos ministérios, o dado é tão assustador como que só 6% dos ministérios conseguem ter um crescimento sustentável. Só 6 conseguem crescer de maneira sustentável. Empresas, empresários, profissionais realmente têm uma carreira de crescimento só um 10%. E tudo isso, de fato, em um país onde temos grandíssimas oportunidades, um país onde temos qualidade de vida, um país onde vivemos bem. Então, realmente, nós, como líderes espirituais, temos que ter claro uma coisa: nós enfrentamos esses problemas e nós também cuidamos de pessoas que são empresários nos nossos ministérios, nas nossas congregações, que realmente estão também enfrentando esses grandes problemas. Qual é a grande solução a tudo isso? Não é outra que ser treinado como um líder de verdade. Ser mentoreado como um líder de verdade. Uma das coisas que temos grandes carências aqui no Brasil é de treinamentos que tragam ferramentas e metodologias que sejam realmente eficazes. Não sei se vocês concordam, mas o que eu mais vejo no Brasil, e esse é um dos grandes males, são treinamentos motivacionais. Você vai, faz um dia inteiro de treinamento, faz 3 dias inteiros de treinamento, você sai motivado, isso dá um impulso para você, mas ninguém fala para você como fazer as coisas. E isso acontece tanto no nosso ministério, como nas nossas empresas, como para os nossos empresários. Então, lá fora, onde eu venho, da Europa e dos Estados Unidos, onde eu tenho trabalhado muito como consultor também, realmente o mais importante é que você consiga ter as ferramentas para aplicar esse conhecimento que é passado para você. E aí onde realmente minha história tem alguma coisa a agregar, e eu vou abrir um pouco do meu testemunho para aqueles que não me conhecem. Eu nasci em Barcelona, como fala meu amigo pastor Thiago Coelho. Eu comecei sendo uma criança, um jovem, um adolescente muito rebelde. Eu hoje sou professor e diretor de uma das melhores escolas de negócios do mundo, graças a Deus, porque foi o Senhor que me colocou aqui para falar de Deus a grandes presidentes, grandes diretores gerais de grandes companhias. Eu tenho feito consultoria para empresas como Mercedes-Benz, PricewaterhouseCoopers, Banco Barclays, L'Oréal. Tenho feito consultoria para essas grandes companhias. E Deus tem me colocado no lugar onde eu estou hoje para falar dele. Mas é engraçado como Deus faz tudo, né? Realmente é paradójico como Deus faz tudo. Eu fui expulso de 3 escolas quando eu era adolescente, quando eu era criança. Fui expulso de 3 escolas. Eu decidi não estudar mais e ir para trabalhar diretamente com 16 anos. Eu comecei a vender, foi muito bem, realmente com 16 anos eu já vendia publicidade e foi realmente bem interessante como consegui crescer. Depois entrei na empresa do meu pai e pouco tempo depois ele faleceu, quando eu tinha 25 anos. Meu pai era um grande líder. E aí foi quando eu percebi realmente que um líder precisa de treinamento da mais eficácia e com as melhores metodologias. Eu herdei a empresa do meu pai, mas eu estava totalmente despreparado. Não sei se vocês, nos seus ministérios, em algum momento têm sentido o que é o medo de estar de frente de uma organização, de frente de um grupo de pessoas e não se sentir preparado para isso. Mas eu tive essa sensação. Meu pai faleceu e eu lembro entrar na empresa do meu pai o dia que eu tomava posse da empresa, primeiro dia, e eu lembro me sentir totalmente despreparado, me senti incrivelmente com medo. E eu fiz aquilo que muitos líderes fazem também no Brasil, e essa é uma das razões pelas quais temos tanta ansiedade, tanto estresse. Eu vesti uma personagem, eu criei uma personagem. Eu criei um homem novo de negócios, 25 anos, que saía para lidar com uma empresa, para liderar uma empresa sem estar preparado, mas que fingia estar preparado e estar seguro de si mesmo. Aí, quando pouco tempo depois, eu tive que vender a empresa porque a empresa já não estava funcionando bem, eu descobri que um líder realmente tem que saber liderar em todos os âmbitos da empresa.
E isso não se consegue num treinamento motivacional. Depois eu criei minha empresa de consultoria, comecei a crescer muito, tive muito sucesso na consultoria e eu fui chamado para trabalhar com uma grande rede de restaurantes na Espanha. E eu tenho uma ideia de negócio muito boa lá na Espanha. Na Espanha temos praias maravilhosas. Se vocês não foram ainda, eu convido todos vocês a irem. Temos que fazer um Pastor Amando Pastor na Espanha, nas praias da Espanha algum dia, Pastor Thiago Coelho. Será maravilhoso. E lá tem muitas espreguiçadeiras e tem furtos nas praias. E eu ideei uma caixa de segurança, como uma espécie de cofrinho para as espreguiçadeiras. Isso me gerou um grande reconhecimento. Todos os mídias, meios de comunicação da Espanha me procuravam. E aí, o que aconteceu? Eu me comecei a esforçar muito naquele projeto. Esteve um ano me esforçando muito, mas os resultados não foram muito bons. Porque não era realmente o meu foco. Não era aquilo para o que eu nasci. Quantos de vocês têm claro que vocês estão cumprindo o seu propósito na vida? Essa é a primeira chave que Jesus nos mostra. Nós temos que ter muito clara qual é a nossa missão, qual é o nosso propósito para cumprir na vida. Naquele momento eu estava num projeto maravilhoso, mas eu falo uma coisa para você. Você pode estar num projeto muito bom, você pode estar num negócio muito bom, você pode ter um ministério muito bom, mas pode também não ser para você. Pode ser muito bom para outra pessoa, mas pode também não ser para você. Depois de descobrir isso, continuei trabalhando na consultoria e eu vim para o Brasil para fazer esses projetos na terra do pastor Thiago Coelho, lá no Rio de Janeiro. E aí foi quando eu recebi realmente o insight. Eu identifiquei perfeitamente qual era meu propósito. Tanto é assim que, se vocês quiserem hoje, eu posso... E a partir disso, eu criei uma ferramenta para confirmar ou identificar o propósito pessoal, tá, de qualquer líder. Eu quero deixar aqui hoje com o pastor Thiago Coelho, ele vai distribuir para vocês depois, para vocês fazerem essa reflexão pessoal e vocês identificarem aquilo que Deus chamou vocês para fazer e para ser, que com certeza já está muito alinhado. Naquele momento eu tive a absoluta certeza de que eu fui realmente criado para desenvolver líderes e que esse era o meu propósito de vida. Mas o que eu fiz? Ainda tendo claro esse propósito de vida, eu recebi uma proposta muito boa de uma grande companhia, muito boa, de uma grande companhia, para ser o diretor-geral fora do meu propósito por 2 anos. E eu quero deixar aqui uma coisa para vocês a respeito de como o propósito é importante. Nesses 2 anos, eu nunca ganhei tanto dinheiro na minha vida. Mas eu vou falar outra coisa para vocês. Eu nunca fui tão infeliz como aqueles 2 anos da minha vida. Nunca. Tanto foi assim que Deus usou essa circunstância para que no final desses 2 anos, quando eu estava totalmente vazio, totalmente frustrado, totalmente desesperado, ainda ganhando muito dinheiro, Deus usou esse momento para que eu pisasse numa igreja, na Igreja Nazareno Central de Campinas, para aqueles que conhecerem, uma igreja bem tradicional, uma igreja fantástica de Campinas. E ele usou uma tarde, quando eu estava desesperado para entrar naquela igreja, e foi pisar naquela igreja às 6:30 da tarde, meia hora antes do culto. Não estava tocando nenhum louvor, não estava tocando absolutamente nada, ninguém veio me abraçar, não teve nada de emoção. Foi só pisar dentro daquela igreja. E eu senti a presença poderosa do Espírito Santo. Eu senti o amor de Deus se derramando em mim. Eu comecei a chorar naquele lugar de maneira totalmente copiosa. E foi simplesmente entrar e fui nos bancos à esquerda e fiquei lá de joelhos orando e pedindo a Deus, através de sentir poderosamente sua presença, que Ele me mostrasse tudo aquilo que eu tinha feito de errado. E Ele foi me mostrando, e Ele foi me mostrando, Ele foi me mostrando. O primeiro que aprendi depois disso foi que quando você tem um propósito claro na sua vida, como vocês vão ter depois de fazer a ferramenta que eu vou ofertar para o Thiago, para todos vocês fazerem, você não aceita propostas. Quem tem propósito não aceita propostas. Por isso é muito importante caminhar no propósito. Depois de pedir para Deus Ele me usar e me colocar no lugar onde eu podia realmente ser usado, veio essa oferta da universidade que eu dirijo hoje, e onde eu, sim, estou totalmente focado ao desenvolvimento de líderes em toda a América Latina e em muitos países fora da América Latina também. Veio essa proposta, eu senti que realmente veio de Deus e eu aceitei essa proposta. Eu aceitei essa proposta recebendo a metade do que realmente estava recebendo na outra empresa, para que vocês vejam que diferença tinha de valor, de salário e benefícios e demais. Mas
No prazo de 1 ano e meio, eu já me desenvolvi tanto no meu propósito que já estava bem acima do que estava ganhando antes. Por isso, a outra chave que eu quero deixar aqui para vocês hoje é que quando você realmente está caminhando no seu propósito, você realmente sabe que lá na frente, além de você estar realizando aquilo para o que você nasceu, lá na frente você consegue realmente ter um retorno muito maior. Quando eu me converti, depois de estar dentro da Exide Business School, eu me debrucei na palavra. Eu comecei a ler a Bíblia de uma maneira que, segundo eu tinha conversado com muitos amigos meus, pastores, ninguém tinha feito até agora. Como professor de escola de negócios, nós usamos business cases, casos de negócio, para identificar estratégias e para identificar metodologias de executivos e de diretivos de empresa. Eu li a Bíblia como se fosse um business case, um caso de negócio. E eu li e analisei tudo o que Jesus fez como se fosse um caso de negócio. E eu vou falar uma coisa para vocês, irmãos. Em toda a história da humanidade, não tem ninguém que tenha criado uma startup com a mesma eficiência, a mesma eficácia que Jesus. Jesus é o mestre dos mestres. Jesus não só nos ensina a como devemos e como podemos fazer crescer, curar espiritualmente as pessoas e desenvolvê-las espiritualmente através de discipulado para que eles sejam outros líderes. Eu falo muito sobre isso no meu livro, A Liderança do Monte do Amor. Mas Jesus também nos deixou um modelo de liderança estratégica que nós mesmos podemos aplicar nos nossos ministérios e também, especialmente, os empresários cristãos. Estudos de Harvard e Yale, de 1960 e tantos, 70 e tantos, falam que aquelas pessoas que têm planos escritos e têm uns procedimentos claros para aplicar esses planos, ganham 90% mais que as outras pessoas que não fazem. Jesus nos deixou, de uma maneira muito clara, uma metodologia, passo a passo, de como ele veio à Terra, com uns valores claros como líder. Quantos de vocês têm claros os seus valores? Aqueles ideais pessoais que movem vocês. Os valores é a base de uma liderança. Se você, e isso foi o primeiro que Jesus demonstrou, se você não tem claro os seus valores, a sua visão como líder, onde você quer chegar no futuro, e a sua missão, que é aquilo que você quer fazer hoje, que você deve fazer hoje, é muito difícil que as pessoas sigam vocês. O que eu ensino nos meus treinamentos, tanto para líderes espirituais como líderes empresariais, é o seguinte. Vou fazer uma reflexão agora para vocês também ao respeito. Se vocês percebem que suas igrejas, seus ministérios não estão crescendo de maneira sustentável, que pessoas entram e vão, membros entram e vão embora, pessoas se identificam, mas você não consegue ver um padrão nas pessoas que se identificam e você não tem um crescimento sustentável, de alguma maneira eu tenho identificado que existe um teto como já estabelecido em 50 membros. Existe como um teto em 50 membros. Se você sente isso, é porque você não tem sua base estratégica perfeitamente bem definida. Jesus veio à Terra, Jesus é o Filho de Deus, Deus encarnado, Deus é amor. Então, o valor base de Jesus como líder é o amor. Por isso, eu falo muito disso no livro A Liderança do Monte do Amor. Depois, a visão que Jesus tinha, que Jesus trouxe à Terra, foi aquela grande comissão que deu para os seus discípulos quando eles já estavam maduros e desenvolvidos 3 anos e meio depois de conseguir treinar eles. E antes de ascender aos céus, ele falou aquilo em Mateus 28. Vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os tudo aquilo que eu... E assim ele fechou a grande comissão. A visão que trouxe Jesus desde o primeiro dia que ele veio à Terra foi que o evangelho do reino fosse pregado até os confins da terra. Que todo mundo ouvisse o evangelho do reino e todo mundo tivesse a opção de se converter num discípulo. A missão de Jesus era outra muito mais clara. Essa é a visão que ele lançou a futuro para todos os seus discípulos. A missão com M é uma coisa bem mais específica que nós temos que ter claro para fazer hoje, para fazer cada dia. E essa não é outra que materializar o reino de Deus na terra.
Quando Jesus chegava nos lugares, ele falava: o reino de Deus chegou. Eu estou aqui. O reino de Deus chegou. Por isso, ele tinha muito claro que, se ele realmente queria manifestar esse reino de Deus, ele tinha que treinar os seus discípulos para curar pessoas, tinha que treinar os seus discípulos para fazer tudo o que ele fazia. Tanto foi assim que, quando João Batista questionou através dos seus discípulos a Jesus, perguntaram para Jesus: João pergunta se é você ou temos que esperar outro. Jesus falou: vão, fala para o João. Os coxos andam, os cegos enxergam, né? E aos pobres é pregado o evangelho do reino. Porque isso era a missão de Jesus. Se nós não temos perfeitamente claro qual é o nosso foco estratégico, não poderemos ser seguidos. Isso é só uma pequena parte do modelo de liderança estratégica de Jesus. Nós temos sentido no coração, eu tenho sentido no coração, e semana que vem esse projeto cobra realidade. Criar uma comunidade de empresários, executivos e profissionais cristãos, empreendedores cristãos, para treinar eles para isso. Treinar eles com o modelo de liderança estratégica de Jesus. Para quê? Porque, da mesma maneira que eu também sou empresário, profissional e executivo de empresa, eu sei a importância de ser fiel nos meus dízimos e nas minhas ofertas. E eu sei quanto isso tem de importância no mundo espiritual. E eu sei o que estou declarando no mundo espiritual. Quando todo mês eu dou meu dízimo. Quando todo culto eu dou minha oferta. E essa é a primeira verdade que temos que ensinar para todos os empresários, executivos, profissionais cristãos. Temos que trazer eles num ponto no que, primeiro, preparar eles para que eles saiam desses 3 problemas. Saiam da sua ansiedade, saiam da sua falta de crescimento e consigam crescer sustentavelmente. Mas mais importante ainda, o conhecimento disso não somos nós que vai colocar, é Jesus. Porque o modelo de liderança estratégica que Jesus desenvolveu e Jesus nos ensinou. E é na base disso que temos criado ferramentas para ensinar eles. Qual é o propósito, qual é realmente aquilo que Deus tem nos colocado no nosso coração. Se nós treinamos os empresários, as igrejas de todos vocês crescem. Se os empresários realmente são conscientes de quanto é importante o papel deles como colunas financeiras nas igrejas de todos nós, o reino não vai sofrer mais. Nós, líderes cristãos, e agora me coloco no lugar de pastor, não podemos ter que estar um mês sofrendo por se vamos conseguir pagar as contas ou não. Eles, empresários profissionais cristãos bem-sucedidos, deveriam ser as colunas de todos os nossos ministérios e as nossas congregações. E nesse último tempo, infelizmente, eu tenho visto muito líderes de ministério passando dificuldades. Por isso, Deus tem nos colocado isso no coração. Em primeiro lugar, chamar esses empresários para formar parte da maior comunidade online de líderes, empresários e empreendedores cristãos, para treinar eles sobre a importância de ser fiel nos dízimos, nas ofertas, dar para eles ferramentas e metodologias que Jesus já nos deixou há mais de 2000 anos atrás, fazer as empresas elas crescerem e todos vocês crescerem junto. É um momento no que estamos nos últimos dias. Quantos de vocês acreditam que realmente estamos vendo os sinais dos últimos dias? E eu tenho total certeza de que nesses últimos dias, os empresários cristãos, unidos aos ministérios e às igrejas, vão fazer o autêntico estrago no inferno. A Coca-Cola é conhecida em lugares onde o nome de Jesus nunca foi falado. Eu declaro que através de crescimento de empresas e empresários cristãos, o nome de Jesus vai ser pregado até os confins da terra. E eu declaro que através da riqueza e da prosperidade que vem do alto, em todas essas empresas, todos vocês, como ministros do Evangelho, vão caminhar também na prosperidade que Jesus sempre teve para vocês, em nome de Jesus. Esse é o nosso chamado. Nós temos uma parceria com o pastor Amando Pastor. O pastor Tiago Coelho é a pessoa que pode falar para todos vocês como dirigir os seus empresários para ele, e ele vai conseguir viabilizar tudo isso para a comunidade. Caminharemos juntos, estaremos juntos dentro dessa comunidade. Nós daremos para vocês também, sabemos também que ministros de Deus também sofrem ansiedade, também sofrem estresse.
também sofrem depressão. Infelizmente, hoje em dia, é mais fácil para o diabo brincar com nossas emoções que possuir alguém dentro das nossas igrejas. Hoje em dia, o que eu mais vejo é pessoas com feridas emocionais que estão estragando empresas, que estão estragando ministérios, que estão estragando famílias. E isso também vai parar. Nós também nos levantamos como treinadores nesse sentido e vamos deixar um espaço para vocês dentro da comunidade para ter liberados conteúdos exclusivos de inteligência emocional e de liderança para vocês melhorarem e nunca mais ter que enfrentar a liderança dos seus ministérios sem nenhum tipo de preparação específica. Deus é maravilhoso, o seu jugo é suave, como fala a palavra, mas nós temos que fazer também nossa parte e entender como a nossa preparação faz que ainda nosso trabalho no reino seja mais excelente e tenha muito mais impacto. Muito obrigado, amados, que Deus abençoe todos vocês e esperamos contar com vocês na comunidade, o Clube da Liderança Estratégica. Obrigado, meu amigo Javier. Eu quero deixar aqui rapidamente um testemunho, gente. Como que Deus, na verdade, eu sempre falo que Deus ele não une pessoas, né? Ele une propósitos. E isso não é uma frase minha, eu falo isso há muitos anos, o Marcos Salles já falou isso várias vezes, que eu já vi, tantos outros amigos que nós temos em comum usam essa frase, né? Eu não estou preocupado de quem é a frase, mas na verdade é uma verdade absoluta na minha vida. O Javier chegou até a gente, Pastores Amando Pastores, através do pastor Paulo Lima, que é um amigão, né? Eu conheço, temos muitos amigos em comum, como o pastor Josué Gonçalves, Douglas Gonçalves e tantos outros. E vocês aqui, talvez pessoas aqui não saibam, eu, na igreja que eu sou um dos pastores, eu sou responsável por duas áreas. Uma é a ONG, né, que nós ajudamos pessoas, né, e outra é os empresários, a gente chama de Empower empresarial. Então, na verdade, ao longo dos últimos anos, eu talvez teria que tirar um dia aqui só para falar de tudo que Deus tem feito, mas eu deixei de ser pastor de igreja, que eu fui por 13 anos, alguns conhecem a minha história, e eu comecei a viajar, né, por todo o Brasil, em conferências, em pregações, e eu não sabia, na verdade, o que Deus estava desenhando, mas eu comecei a me conectar com muitos empresários de muitas igrejas por todo esse Brasil. E eu sempre perguntava para Deus, por que eu, Senhor? Eu não sou empresário, eu não tinha nenhuma grande empresa, mas parecia que Deus queria que eu conectasse com empresários das igrejas, e todas as pessoas que eu fiz de contato, de amigos ao redor desse Brasil, em centenas de igrejas, eram empresários, né? Sempre alguém pegando a gente no aeroporto, a gente conversando. E aí, por exemplo, tem um testemunho que eu não sei se o pastor está aqui, eu espero até que não, porque ele não sabe dos bastidores como aconteceu. Eu fui pregar numa cidade, uma determinada cidade que eu não vou falar qual, e um empresário foi me pegar no aeroporto para levar para o hotel num carro muito, muito, muito bacana. O carro dos sonhos, talvez, de muita gente. É um carro caro, né? E aí ele foi, me deixou no hotel, falou, pastor, depois eu pego você. E ele teve um problema lá, um imprevisto na empresa, o pastor foi me pegar no hotel. E o pastor chegou muito envergonhado, num Paliozinho, 2 portas, todo muito, muito, muito ruim. Assim, o carro tinha talvez umas 5, 6 cores, para você ter uma ideia, né? E ele falou, eu doei o meu carro para a construção do templo e eu estou com esse carro improvisado. E ele estava completamente envergonhado, né, por estar me pegando no hotel. Não que a gente exija alguma coisa, frescura, não é isso. Mas eu fiquei constrangido por ele, né, que ele estava muito sem graça. Aí nós fomos, o culto foi uma bênção. No outro dia de manhã, o empresário me pegou para me levar no hotel e achei legal que ele falou, olha, o meu ministério é cuidar dos pastores que aqui vêm. E ele fazia isso com excelência, né? E aí voltamos naquele carrão novamente e tal. Aí eu falei para ele assim, rapaz, antes de ir embora, eu preciso te falar algo que o Espírito Santo está me incomodando. Eu não vou poder embarcar em paz se eu não te falar. Aí ele, sim, pode falar qualquer coisa, pastor. Você é um homem de Deus, eu respeito. Se Deus falou, pode falar. E eu ali meio com medo tremendo da cabeça aos pés, né? Eu falei, olha, se eu fosse um empresário como você, eu teria vergonha de dirigir um carro desse
e o meu pastor andar naquele palio. Quando eu falei isso, gente, eu achei que o cara ia me expulsar do carro, né? Eu falei, caramba, falei besteira, Jesus tem misericórdia, o cara vai me odiar e tal. Só que esse empresário começou a me passar vários WhatsApps, houve uma conexão, né? Muito legal. E a partir dessa situação, Deus estava construindo esse grupo de pessoas ao redor do Brasil que eu tenho tido a graça de Deus de ajudá-los para que eles ajudem os seus pastores, a sua igreja. Ou seja, é isso que exatamente o Javier está fazendo e propondo, né, aos pastores amando pastores. Como eu falei, Deus une propósitos. Né, uns 2 meses depois, o pastor me liga, me telefonou, todo feliz. Falou, rapaz, você não vai saber o que aconteceu. Eu falei, o que, pastor? O que está acontecendo? Falou, rapaz, um empresário aqui da igreja, no meu aniversário, me deu um carro que eu nunca nem sonhei na minha vida. É um carro que eu nunca imaginei ter. Sendo que, né, eu chego a ficar emocionado aqui, gente, que o pastor não sabe, né? Não sei se ele está aqui, se ele está na ligação aqui com a gente, ele vai saber agora, mas eu não estou falando isso por minha causa, minha grandeza, mas até então ele não sabia, não tinha ideia que Deus usou alguém de fora, entendeu? Para falar com o empresário e dar aquele choque, aquela pancada, né? Você imagina você falar isso para o empresário da sua igreja, ó, você tem que me dar um carro. Eu não faria isso e você também não, com certeza. Então, eu creio que de verdade existem pessoas que Deus levantou e nessa pandemia, eu acho que Deus deu os últimos ajustes do meu propósito, né? Eu tenho falado para todo mundo que o meu propósito é cuidar de pessoas através da nossa ONG e é amar pastores através desse grupo aqui. Então, eu não estou mentoreando ninguém, eu estou simplesmente tentando amar vocês, claro, com meus amigos aqui, Bispo Maurílio, Bispo Laerte, Evandro, Paulo Lima, tantos outros, mas juntos aqui nós queremos desenvolver, né, algumas ferramentas que podem te ajudar, né? Então, se vocês quiserem, e eu sei que vocês confiam, né, na gente, não é nada para a gente legislar em causa própria, ok? É uma forma da gente ajudar o seu profissional liberal da sua igreja a ajudar você, a ajudar a sua igreja. E eu creio de verdade, eu tenho visto e vivido isso, né? Muitos ministérios têm expandido, têm crescido, porque Deus tem prosperado pessoas. Deus te chamou, talvez não para ser um empresário, mas para pastorear, para cuidar da alma, da família, da casa desses empresários. E aí a gente vê, às vezes, tantos pastores se metendo em enrascada, tentando ser empresário, né? Se você foi chamado para ser pastor, seja pastor, não seja empresário, pastor. Eu falo isso para você do fundo do meu coração. Deus vai levantar empresários na sua igreja que vão te ajudar, vão ajudar a igreja, vão bancar, vão financiar, porque eles foram chamados para ser empresários. Agora, uma coisa que eu aprendi também é se você tem pessoas na sua igreja que foram chamados para ser empresários, não faça deles pastor também. Porque tem gente que foi chamado para ser empresário, não para ser pastor. E às vezes até uma forma de você achar que você vai segurar eles na igreja, né, com medo de perder para um outro ministério. Eu já vi muitos pastores ordenarem empresários pastor, e aí o cara acaba sendo um péssimo pastor e piorando na empresa, né? Então, só algo para vocês refletirem, e a gente está com certeza disposto a abençoar vocês. O Javier vai me passar os detalhes certinhos e com certeza eu tenho certeza que vai abençoar vocês e com certeza pode abençoar inclusive financeiramente também, tá? Não é aqui sei lá, uma coisa de multinível, nada disso, mas são formas que a gente pode ser abençoado como pastores amando pastores, inclusive abençoar muito mais pastores. Eu quero agradecer. Nessa semana a gente recebeu algumas ofertas, né, que já conseguimos comprar mais cestas básicas, né? Eu na correria, eu estou aqui em Buritama, né, no interior de São Paulo. Eu prego aqui domingo e prego em Lins na terça, né? O pastor Kleb, que esteve com a gente na última reunião, eu vou pregar na igreja dele terça-feira. E como o Javier falou no comecinho, né, minha primeira viagem depois de 6 meses. Então, estou feliz, orem por mim. Mas antes da gente sair, eu queria que
você orasse por nós, pastor Javier. Eu sei que existe uma graça, uma unção, né, de Deus sobre a sua vida nessa área, que tem abençoado muita gente. Se você puder ativar o som aí. E ok, acho que vamos lá. Ok, ore por nós, por favor. Amém, meu querido amigo. Eu também quero falar uma coisa antes de fazer a oração. Eu tenho falado para todos os líderes que eu mentorei, tanto ministeriais como empresariais, mas principalmente empresariais. Nós, líderes cristãos, não podemos liderar nada se não oramos. E muitas vezes, nós mesmos, nossas responsabilidades, tudo acabam atrapalhando esse tempo de oração, esse tempo de quarto, esse tempo de leitura da palavra. Todo dia, para incentivar a líderes, já seja ministeriais ou empresariais, eu faço uma live de oração às 6h29 da manhã. Das 6h29 às 7h. É só meia hora, mas realmente faz toda a diferença. Porque então aí você já tem essa meia hora, depois você faz mais tempo quando você pode em casa depois, mas isso já garante. Então eu animaria vocês, se vocês quiserem conectar comigo às 6h29 no meu Instagram, e temos uma oração diária das 6h29 às 7h, de segunda a sexta, para abençoar nosso dia. E como fala o pastor, meu amigo pastor Tiago Coelho, temos tido grandes testemunhos nesse tempo de oração, eu guiando a oração, Deus tem me usado poderosamente, Deus usa o corpo, né, que entra em concordância, e temos tido desde empresas que têm sido vendidas a um altíssimo preço, que não conseguiam fechar, portas de trabalho muito boas abertas, pessoas curadas, temos muitos testemunhos. Então eu declaro que hoje aqui veremos muitos testemunhos vindo com poder sobre todo esse grupo de pastor, amado pastor, e eu declaro que hoje vai ser o dia no que você vai receber aquilo que você espera de Deus há tanto tempo. Vamos orar. Fechemos os olhos, fechemos a cabeça. Senhor Deus, Pai nosso, queremos, Senhor, em primeiro lugar, te agradecer, Pai, por esse momento maravilhoso. Te agradecer, Senhor, por esse momento de comunhão que sabemos que alegra o teu coração, Deus. Queremos, Pai, agora, Senhor, aproveitar, Senhor, esse tempo de comunhão, Senhor, para fazer aquilo que realmente move o céu, Senhor. Nós, Senhor, como um corpo, Pai, como um corpo perfeitamente ajustado, Senhor. Nós levantamos, Senhor, numa só voz, Senhor, e falamos, Senhor, façamos prosperidade em todos os nossos ministérios, em todas as nossas empresas, em todos os nossos negócios. Eu declaro, Senhor, a unção que está na minha vida, sendo agora transmitida e transferida, Senhor, para todos esses pastores e pastor amando pastor. Eu declaro, Senhor, multiplicação sobrenatural nos ministérios, Senhor. Eu declaro recursos financeiros, Senhor, vindo de todos os lados, Senhor, do norte, do sul, do oeste, do oeste, para as contas bancárias, Senhor, das ONGs representadas aqui, especialmente a Dream Center, para todos os ministérios representados aqui, para todas as empresas representadas aqui. Declaramos, Senhor, que todos esses recursos chegam a nós porque somos mordomos, Senhor. Somos mordomos fiéis dos teus recursos. E declaramos, Pai, nos usa, Pai, com os nossos recursos, com as nossas capacidades, com as nossas ideias, com as nossas estratégias, pois sabemos que nada bom temos nós e tudo vem de Ti, Senhor. Eu quero Te agradecer, Pai, por todos esses milagres que já têm acontecido aqui e queremos, Pai, Te louvar, Te entronizar, Te adorar, porque sabemos que o Senhor é Deus e só o Senhor pode fazer esses milagres na nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amém, pastor. Obrigado. Gente, eu quero encorajar vocês, talvez se você não assistiu a palavra do pastor Kleber Francisco, aqui perto de onde eu estou, né, de Lins, foi uma palavra extraordinária que tem tudo a ver, é impressionante como que o Espírito Santo guia tudo, né? Mas ele falou exatamente, se você tem uma visão que nasceu no coração de Deus, Deus ele patrocina essa visão, né? Deus envia pessoas para patrocinar a visão que Deus te deu como pastor. Então é uma palavra linda. Se você viu, você foi abençoado. Se você não viu, veja, né? Muitos pastores estão mandando para mim que foram abençoados com essa palavra. O pastor Kleber está aqui com a gente agora na ligação, né? Não é apenas alguém que entra aqui e sai, é um amigo que Deus tem nos dado, nos pastores amando pastores.
e certamente vai abençoar você e casa com essa de hoje, né? Então, Deus abençoe a todos. Obrigado, pastor Javier, mais uma vez. É contigo aí, meu amigo Bispo Maurílio. Pastor Javier, um prazer sempre ouvi-lo. É um privilégio, uma honra sempre estarmos aqui. Eu louvo a Deus pela sua vida, por toda essa instrução. Eu falava sobre o seu livro, o último livro ontem com o pastor Bonfim, e nós estamos adotando aqui já para ministrar para líderes através do livro, né? Então, que Deus continue abençoando poderosamente. Eu falava exatamente isso ontem com ele. Ele falou, bispo, que expectativa para hoje. Ele estava com muita expectativa para a palavra de hoje e realmente sacode a gente. É um tempo de realinhamento e essa palavra foi para realinhar os nossos ministérios. Eu louvo a Deus mesmo pelo seu ministério, pela sua vida, pela visão que Deus colocou no seu coração, lhe confiou. Que Deus continue abençoando muito, muito, muito em tudo, em nome de Jesus. E a você, pastor, que ainda não entrou no site dos Pastores Amando Pastores, se cadastra lá, é importante você estar se cadastrando. Eu ia até pedir o Bispo Laerte, se o Bispo Laerte estiver aí, porque ele teria que falar um pouquinho sobre a questão da entrega da declaração. Ontem ele falou, pô, deixa eu dar uma palavra sobre isso, para falar sobre a questão da declaração do imposto de renda. Você que ainda é pastor, ainda não se preocupou com isso, não fez, né? Você pode mandar um zap para a gente vai tentar te orientar de alguma forma, tentar te dar uma ajuda aí, para que você possa fazer não só a sua declaração, quanto a do seu ministério. É importante isso. E vale ressaltar, nesse período de pandemia agora, o que teve de pastor ligando, falando que ainda não tinha feito a questão da declaração. Eu perguntei, mas não fez quando? Foi agora? Ele falou, não, eu não fiz desde quando eu fundei a igreja. Então, são situações que a gente acaba esquecendo, né? Deixa para lá e vai tocando e vai tocando. E são coisas importantíssimas para o teu ministério poder avançar. Então, o site, e se você puder ajudar os pastores amando pastores de alguma forma, como o pastor Tiago disse, é interessante, eu não vou citar o nome dele, até porque a nossa ideia é amar pastores, a gente não tinha ideia da proporção que tomaria. Eu falo sempre com o pastor Tiago, já lidero pastores aqui em Nilópolis, na cidade que eu sou, já presido o conselho de pastores há mais de 10 anos. E a gente não tinha noção como os pastores amando pastores tomaria essa proporção. Deus sempre dá uma estratégia para abençoar a vida de outras pessoas. Deus nunca vai nos dar nada para travar na gente. A gente não é represa, né? A gente foi chamado para criar pontes e o Pastores Amando Pastores tem criado pontes. Mas uma coisa que mexeu comigo foi nesse período agora, no domingo agora, eu falava com o pastor Tiago nos relatos de um pastor falando assim, poxa, obrigado, porque a igreja fechou, meu ministério fechou, e o único meio hoje não conseguiu auxílio emergencial no Brasil, e o único meio hoje que ele está tendo que, para caminhar com a família, poder comer, é as cestas que os pastores amando pastores têm ofertado. Então, isso vale da sua contribuição, isso vale da sua ajuda. É um trabalho de um todo, não de uma pessoa ou duas pessoas. Como o pastor Tiago disse, Deus une propósitos, e eu creio nisso. É um tempo de unirmos os propósitos para abençoarmos outras pessoas. Porque a sua necessidade pode não ser sua necessidade, mas talvez seja a necessidade de alguém. E a gente precisa contribuir com isso e somar com isso também. Um beijo no coração de todos. Até segunda-feira, 10 para as 13 da tarde. A gente vai entrar e oremos também pelo pastor Paulo Lima, que não pôde estar hoje, né? Por conta dessa... Está trabalhando, mas ele mandou um beijo no coração de todos. E se você quiser, eu acho que até eu tinha visto o pastor Adriano aí, não sei se ainda está, essa base de contabilidade. Se você não tem um contador, me chama no zap. Né? A gente aqui não quer influenciar nada, mas tem um amigo que é pastor também, que tem participado com a gente, que pode estar contribuindo contigo. Beijão. Vamos orar pelo Davi Lucas, bispo, todo mundo, tá? O filho do maestro Evandro. Bem lembrado, bem lembrado. E oremos também pelo estado do Rio de Janeiro, né? O estado do Rio de Janeiro todo dia acorda com uma bomba, é sempre uma pressão. E hoje não foi diferente, é secretário de Educação, é governo. A gente tem clamado muito a Deus para que a gente viva realmente essa excelência e tenhamos, porque eu estava até falando sobre isso, o problema do Rio nunca foi dinheiro, senão o pessoal não estaria sendo preso por causa de dinheiro. Né? O problema do Rio de Janeiro realmente é questão de gestão e pessoas com coração naquilo que estão fazendo. Então, que Deus nos abençoe. Até segunda-feira, mais uma vez, em nome de Jesus. Amém, gente. Um abraço. Deus abençoe. Obrigado mais uma vez, Javier. Deus te abençoe. A gente se fala.